Olá, estudante, tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Essa é a nossa aula de número 31 para o 6º ano do ensino fundamental. Na última aula, falamos sobre o campo, a zona rural, e agora nós vamos falar sobre as cidades. E é importante, por quê? Porque nos primórdios da história humana, você já estudou sobre isso, os grupos eram nômades. E aí, com o advento da agricultura, quando o homem descobriu, aí ele começou a centralizar, e permanecer naquele espaço. E aí foi crescendo as atividades. E aí começam a se surgir também as cidades. Nós vamos ver que as cidades também passaram por muitas transformações. Desde os tempos mais antigos, os diferentes grupos sociais têm explorado os recursos que a natureza oferece. Eles eram caçadores e coletores de frutos. Por isso, eles eram nômades. Então, foram as formas simples e imediatas usadas pelos seres humanos para o quê? Para a sua sobrevivência. Os grupos humanos deixaram o nomadismo de ficar mudando de um lugar para o outro por volta de 8.000 a 5.000 antes de Cristo. Lembrando que é de trás para frente essa contagem aí, tá? Lembra da aula de história. As modificações realizadas na superfície terrestre eram o quê? Mínimas. Nesse momento, até o ano 8.000 a.C., os elementos naturais predominavam na paisagem. Hoje, nós vemos que é bem diferente. Mesmo no campo, e a tendência, nós já vimos, é que cada vez mais as paisagens humanizadas predominem. Os registros históricos indicam que já havia cidades entre 3.500 e 3.000 antes de Cristo. Hoje, as transformações nas paisagens urbanas são o quê? Intensas. Acontecem muito rápido. Você pode observar a sua rua. Quanta mudança no último ano teve na sua rua, no seu bairro? Com o predomínio de elementos culturais, como edifícios, casas, ruas, avenidas, praças, estabelecimentos comerciais, também grandes indústrias. Os elementos naturais parecem ausentes. Ficam, mais afastados. Quando nós queremos ter uma paisagem mais natural, nós temos que andar longe das cidades, principalmente. E nós vamos ver que a construção das cidades também tem passado por transformações. Nesse momento, nós vamos ver a cidade da Babilônia. Observem aí, século 6 antes de Cristo. Olhem bem. Nós podemos observar aqui todas as construções, e percebam que já se construía muito, as cidades eram grandes para a época, mas eu fico pensando uma coisa aí, pessoal. Vamos ver o palácio aqui. Muito chique, mas eu comecei a ficar preocupada com uma coisa. Será onde é que eles iam conectar o carregador do celular, hein?
Ah, nessa época não tinha, tá certo. Então, a energia elétrica, nós estamos vendo o palácio, os jardins suspensos da Babilônia. Tudo isso mostra uma grande cidade. E isso mostra que a cultura já estava muito desenvolvida. Também nós podemos ver uma outra cidade, Ur dos Caldeus, já no terceiro século antes de Cristo, certo? É uma outra cidade. Por que eu quero que vocês vejam que, embora o material usado não é muito diferente, mas a estética é muito diferente. Tá? Por quê? Porque tem os fatores culturais. E isso é importante. Essa cidade já era uma cidade mais o quê? Comercial. Eles se preocuparam, inclusive, em construir um porto. Tá certo? E isso é importante quando nós olhamos, quando nós queremos conhecer uma cidade, saber o que acontece ali, qual é a identidade daquele povo, através das atividades que a sua população exerce, nós podemos dizer qual a identidade da cidade. Perceberam que nós vimos na Babilônia o jardim suspenso, tinha muito lazer. Já em Ur, já era voltado para o comércio. E aqui nós temos o planejamento, né, de uma grande cidade. Não uma grande cidade, mas uma cidade média, vamos colocar assim. Muito bem organizada essa cidade, né, pessoal? E aí a gente observa que ela é um pouquinho diferente do que a gente conhece das nossas grandes cidades hoje. Por que ela é um pouco diferente? Nós vamos ver isso agora. Porque as cidades, embora elas tenham a sua estrutura, né? Tem as vias, tem a sua área de comércio, as suas atividades industriais, ela também tem o quê? Os seus problemas. E graves problemas. Nós vamos ver um vídeo que vai mostrar um pouquinho dos grandes problemas que as cidades, com esse processo de urbanização, têm sofrido. Mas antes eu quero que vocês observem a cidade do centro. Na periferia, o que nós podemos perceber? A zona rural. Que ela está o quê? Mais afastada. Ok? Então, é diferente a imagem que nós temos na zona rural, a paisagem na zona rural, ela é uma paisagem humanizada, mas é diferente da paisagem que nós temos dentro da cidade. Vamos ver o vídeo sobre alguns dos problemas que as cidades enfrentam. Certo? Excesso de carros nas ruas, as pessoas, muitas pessoas, má utilização, né? Terreno vazio, pessoas sem habitação, sem um trabalho formal. São muitos dos problemas que as cidades, nesse processo de urbanização, enfrentam. A saúde, nós vimos ambulância, o excesso de informação nas ruas. E isso não é um problema de uma cidade. Pichações, falta de moradia com a infraestrutura adequada, o descarte do lixo. Isso é um problema grave que nós encontramos
em muitas cidades. E aí nós vamos ver um pouquinho por que isso acontece. Nós vimos no vídeo falando sobre os problemas que grandes cidades enfrentam. Não só grandes cidades, mas as cidades de um modo geral. Nesta imagem nós temos aqui uma metrópole. Eliane, qual a diferença de uma metrópole para uma cidade? Por que recebe esse nome? Quando a cidade ultrapassa a casa do milhão, vamos colocar assim, né? Quando a cidade tem mais de 1 milhão de habitantes, ou tem milhões de habitantes, certo? Aí recebe o nome de metrópole. Nós podemos ter uma aldeia, nós podemos ter uma cidade, né, polo, podemos ter também uma metrópole. E a metrópole, ela pode ser regional, nacional ou mundial. Tranquilo? E aqui nós temos uma grande cidade, uma metrópole. E percebam o seguinte, as atividades que nós vamos ter na cidade. É diferente do campo, da zona rural. Vocês veem que nós temos o quê? Nós temos bairro universitário, nós temos museus, pesquisas científicas, nós temos a administração, né, política das cidades, área residencial da classe baixa, certo? Nessa cidade aqui, área residencial de classe alta. E aí, o que é isso? Aí nós vamos falar do vídeo que nós vimos. Nós temos construção de favelas, o surgimento de favelas. Nós temos o lixo, o descarte tratado de maneira inadequada. Por que isso acontece, Eliane? A população mundial, ela cresceu de tal maneira que as cidades não comportam um número de habitantes. E isso, hoje, tem sido um problema mundial. É por isso que nós vemos tantos lugares nas nossas cidades, né? Porque aqui nós temos uma infraestrutura, bom seria que todas as cidades tivessem realmente já bem demarcado as suas áreas, mas o que nós vemos? Grandes bairros com um número muito grande de população sem uma infraestrutura adequada, sem a rede de esgoto, sem o saneamento básico. E isso por quê? Porque a população cresceu muito. E as cidades não estavam ou não estão preparadas para receber toda essa população. E aí, mudanças têm que acontecer. Do mesmo jeito, quando nós estudamos no campo. Imagina você se a produção agrícola hoje fosse toda aquela que é feita lá na enxada. Como que no planeta Terra, com aproximadamente 7 bilhões de pessoas, que essa cifra foi ultrapassada, né? Como que vai alimentar 7 bilhões de pessoas com uma agricultura arcaica? E nós não podemos tratar as nossas cidades, a nossa população, sem o devido respeito, sem o devido cuidado. Porque nós percebemos aqui, tá? A cidade, nós temos água em volta aqui, certo? E aí, que é um problema sério hoje dentro das nossas cidades, os nossos rios. A utilização da água dos nossos rios,
ou, perdão, a má utilização. Quando nós pegamos o nosso lixo e jogamos nos rios, o descarte, a céu aberto, no rio, os dejetos das casas, da indústria, sem nenhum tratamento. Nós esquecemos que nós pegamos aquela água e levamos para dentro das nossas casas. Isso é um problema grave. Sem contar nos desastres ambientais. Alguns anos atrás, Valadares sentiu sério na pele, né? Então, nós precisamos entender o crescimento desordenado que as nossas cidades estão tendo e criar soluções para esse grande problema urbano. Ok? Então, essa aula de hoje ela teve o objetivo de mostrar para você, falar sobre esse crescimento das cidades, mostrar um pouquinho a diferença daquilo que nós vimos no campo, nós vimos na outra aula as paisagens rurais e na cidade, mas esse processo está acontecendo de forma muito rápida e tem trazido muitos transtornos. A violência, a falta de saúde, a infraestrutura tem trazido muitos problemas para a população. Certo? Por isso que é muito importante que você esteja atento, observe, estude e, quem sabe, você não faz um projeto bacana de solução para alguns problemas, até mesmo aí no seu bairro. Coisas que acontecem aí, de repente você, através de um projeto, você pode mostrar uma solução. Hein? Aceita o desafio? E acesse também a nossa plataforma SMED-GV. Não esquece disso, tá bom? Para você acessar a plataforma SMED-GV é facinho. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva também no nosso canal do YouTube, acesse as nossas redes sociais, SMED-GV. Tchau, tchau! Até a próxima!